SS-Obergruppenführer Dr. Hans Kammler foi um dos líderes mais influentes da Alemanha nazista. Imponente, genial e desenfreadamente sedento por poder, ele foi um dos arquitetos dos campos de concentração nazistas, diretor do programa ultra-secreto de foguetes, V2, e mestre dos programas de caças de emergência da Alemanha no final da guerra. O astuto e calculista comandante da SS consolidou um poder massivo, enquanto o regime nazista desmoronava ao seu redor. E até o arquiteto-chefe de Hitler, Albert Speer, chamou-o citação, o capanga mais brutal e implacável de Himmler. Mas justamente quando seu poder e ambição atingiram o zênite nos últimos anos da guerra, o maquiavélico comandante da SS misteriosamente desapareceu da face da terra. Relatos contraditórios sobre seu paradeiro surgiram por todas as terras. Alguns afirmavam que ele havia caído em combate, enquanto outros confirmavam que ele havia tomado uma pílula de cianeto junto com sua esposa. Ela mais tarde negou isso, levantando preocupações sobre uma possível fuga ou negociação secreta com os aliados. No entanto, também havia aqueles que afirmavam que o homem chegou aos Estados Unidos, onde supostamente encontrou um destino muito pior que o cianeto. Kammler começou sua carreira como um aspirante a engenheiro ansioso para deixar sua marca em uma nação alemã em dificuldades. Desde a juventude, ele foi um homem extremamente patriótico, que havia perdido sua oportunidade de servir durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, ele se juntou ao Freikorps Rossbach, uma das muitas facções paramilitares privadas de direita que surgiram após a guerra. Como parte do grupo militante, Kammler participou da luta brutal contra os blocos comunistas alemães pelo controle na instável República de Weimar. Ele, então, se juntou entusiasticamente ao Partido Nazista em 1931 e à SS 2 anos depois. Carismático e bem educado, Kammler rapidamente subiu na hierarquia e ascendeu de chefe do Departamento de Construção a vice-chefe do principal escritório econômico e administrativo da SS. Em sua nova posição, ele supervisionou o fornecimento financeiro e os projetos de negócios para o Estado da SS e a construção e operação dos muitos campos de concentração construídos em todo o Reich. Como o homem encarregado, ele foi rápido em sugerir uma nova e terrível solução para gerenciar as populações dos campos, supervisionando a construção de edifícios de crematório. Seu trabalho eventualmente o levou a participar dos programas secretos de armas do Terceiro Reich, onde foi encarregado de construir instalações subterrâneas remotas onde as mais novas Wunderwaffe nazistas seriam desenvolvidas e produzidas. Então, em 1942, ele começou a supervisionar plantas de produção e instalações de teste para o foguete V2 e o novo jato Messerschmitt, Mi-262. Resoluto e totalmente dedicado ao seu trabalho, ele logo foi promovido a operações e desenvolvimento de armas. As instalações de desenvolvimento dos foguetes V1 e V2 foram construídas em instalações subterrâneas conectadas a campos de concentração de onde Kammler podia explorar uma fonte inesgotável de trabalho escravo. O general não mostrava misericórdia por seus prisioneiros e, frequentemente, os trabalhava até a morte. Quando foi sugerido a ele melhorar as condições dos trabalhadores, ele notoriamente dizia, citação, "Não se preocupe com as vítimas. O trabalho deve prosseguir no menor tempo possível." À medida que Kammler se tornava cada vez mais crucial nos esforços nazistas, ele foi forçado a operar sob Albert Speer, ministro de armamentos e produção de guerra de Hitler. Speer nomeou Kammler como seu representante para tarefas de construção específicas e o considerava um aliado. No entanto,
Kammler não gostava de receber ordens de Speer e queria seu posto e autoridade acima de tudo. Depois de trabalhar sob Speer por quase um ano, Kammler persuadiu Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, a nomeá-lo diretor de construções especiais no programa de aviões de caça. O movimento minou completamente a autoridade e posição de Speer, ainda mais quando a guerra se aproximava de seu estágio final. Naquela época, Hitler havia se tornado mais desesperado e imprudente, e a extensa hierarquia de poder do Terceiro Reich começou a colapsar e centralizar em menos indivíduos. Depois de persuadir Hitler a transferir o programa Fi-2 para a SS, Heinrich Himmler nomeou Kammler para liderar as operações de mísseis, e ele logo lançou a campanha V2 contra os aliados. Então, em 31 de janeiro de 1945, Hitler nomeou Kammler como chefe de todos os projetos de mísseis. No entanto, a escassez de explosivos havia atingido um nível crítico e o programa estava lentamente sendo encerrado. Hitler, então, transferiu as funções de suporte, manutenção e fornecimento de aeronaves de Hermann Göring para Kammler, tornando-o plenipotenciário geral do Führer para aeronaves a jato, no início de abril. Em apenas alguns meses, Kammler havia se tornado um dos comandantes mais poderosos no regime nazista em decomposição. À medida que a estrutura da Wehrmacht começou a colapsar diante do avanço implacável das forças aliadas no leste e no oeste, a pressão cobrou seu preço de Kammler, que se tornou ainda mais implacável e desprezível. No final de março de 1945, ele ordenou que seus homens executassem mais de 200 trabalhadores depois que seu carro foi detido em uma estrada movimentada na Sauerland e ele suspeitou de jogo sujo. À medida que a Alemanha se tornava cada vez mais engolfada pelo caos, Kammler começou a se mover de um lugar para outro, fugindo de espiões e tropas aliadas e de seus superiores, cujas ordens ele frequentemente desobedecia. Ao longo da provação, Kammler tentou desesperadamente mover seu programa de mísseis para diferentes locais, mas suas forças pessoais foram eventualmente ordenadas a se juntar à infantaria alemã. Um Kammler errático, então, começou a desconsiderar ordens diretas, abandonando a instalação de Nordhausen e enviando os valiosos cientistas e técnicos para se esconder enquanto ele desaparecia. Mesmo assim, graças a registros britânicos altamente contestados provenientes da operação Little Foxley, que buscava ativamente assassiná-lo, os historiadores conseguiram vislumbrar os últimos dias do comandante da SS na Alemanha. Em abril de 1945, Kammler e sua equipe foram alvos de assassinato, mas conseguiram sobreviver aos ataques aéreos massivos da Real Força Aérea que tiraram as vidas de 8.800 pessoas na área de Nordhausen. Kammler e sua equipe dirigiram para a segurança, e no dia 13, ele estava supostamente em Munique para uma reunião com Albert Speer. Disse que Kammler e sua equipe, então, chegaram ao Palácio de Linderhof, perto de um extenso covil subterrâneo da SS e da fábrica de aviões, a jato Messerschmitt 262 em Oberammergau. Enquanto lá, eles supostamente esconderam toneladas de documentos de pesquisa e rapidamente se mudaram para evitar os comandos britânicos que os caçavam. Disse que o grupo se mudou novamente em 28 de abril para Avon, na Áustria, onde estavam localizados perto de um campo de concentração que havia usado seus prisioneiros para construir uma instalação subterrânea de armazenamento de armamentos. Então, em 3 e 4 de maio, apenas 4 dias antes da rendição final alemã, Kammler e sua equipe partiram para Praga, a capital da Tchecoslováquia, que ainda estava sob ocupação alemã. Kammler e seu motorista, Friedrich Baum, eventualmente se separaram do comboio principal, e seu rastro esfriou a partir daquele ponto. Os britânicos relataram ter ouvido de Kammler pela última vez em 7 de maio, quando ele enviou uma mensagem para um grupo sobrevivente da SS em esconderijo.
mas nada depois disso pode ser confirmado. A história diz que Kammler e Baum chegaram a Praga, mas foram pegos na revolta tcheca contra a ocupação alemã. Disse que Kammler foi baleado no joelho esquerdo, levado ao hospital e então morto por partidários tchecos quando o hospital foi invadido. No entanto, registros mostram que um sargento sênior do exército chamado Friedrich Baum, que era de uma patente semelhante e tinha um ferimento semelhante, foi admitido em um hospital militar em Komintern, Áustria, em 23 de maio, depois de ser baleado no joelho em Praga em 4 de maio. Baum sucumbiu a uma infecção 6 dias depois. Alguns historiadores especularam que Kammler trocou para um uniforme do exército e adotou a identidade de Baum, afirmando que ele então tentou escapar do caos pós-guerra, mas eventualmente sucumbiu ao envenenamento do sangue e foi enterrado em uma vala comum. Outra história é que Kammler encerrou sua vida enquanto estava em fuga. Alguns de seus coortes inicialmente declararam que ele havia escapado para estar com sua esposa em Ebensee, onde ambos consumiram comprimidos de cianeto para encerrar suas vidas. Outras pessoas trabalhando para o fugitivo relataram que Kammler e membros de sua equipe deixaram Praga em 9 de maio, após o qual ele se atirou ou se envenenou e foi enterrado por sua equipe leal em uma sepultura sem marcação. No entanto, em 1949, um agente do Corpo de Contra-Inteligência dos Estados Unidos, trabalhando na desnazificação, refutou esta história, afirmando que Kammler havia sido realmente capturado pelos americanos em maio de 1945, mas escapou pouco depois e chegou à Alemanha Oriental, onde começou a trabalhar para os soviéticos. Até hoje, ainda há muita conjectura em torno do destino de Kammler, incluindo a possibilidade de que ele falsificou sua própria morte e estava realmente sob custódia secreta com os aliados ocidentais ou os soviéticos. Muitos analistas acreditam que toda a história de Praga foi fabricada para fornecer um cenário plausível para seu destino fatal na zona de ocupação soviética que logo se tornaria, onde nenhuma investigação adequada poderia ser realizada. Além disso, a falta de urgência com que os aliados procuraram por Kammler imediatamente após a guerra levou muitos a acreditar que eles já o tinham sob custódia e não queriam que os soviéticos soubessem. Adicionalmente, muitos historiadores acham bastante suspeito que o nome de Kammler não tenha sido mencionado nos numerosos julgamentos de Berg e nas 35 mil páginas de testemunho e evidências que eles produziram. Notavelmente, os aliados pareciam desinteressados em caçar o comandante da SS desaparecido, chegando ao ponto de cumprir a exigência de sua esposa de declará-lo oficialmente falecido, mesmo quando não havia evidências concretas para apoiar a alegação. Outro cenário possível foi sugerido por um oficial da OSS, que afirmou que Kammler foi levado para os Estados Unidos e mantido cativo até 1947. O relatório perturbador afirma que o comandante da SS foi brutalmente punido e torturado em um local secreto e que ele foi, citação, internado em um lugar de segurança máxima, sem esperança, sem misericórdia e sem ver a luz do dia até que se enforcou. 2 relatórios de arquivos desclassificados dos Estados Unidos parecem apoiar esta história, indicando que Kammler estava sob custódia americana em 30 de maio de 1945, com um documento listando-o entre o pessoal sênior da Força Aérea Alemã. A captura de Kammler está documentada ainda em outro arquivo datado de 10 de julho de 1945, como um dos prisioneiros sendo interrogados. Apesar das evidências, o destino final de Hans Kammler permanece desconhecido, com muitos historiadores sugerindo que ele cometeu suicídio enquanto estava sob custódia dos Estados Unidos em 1945.
e 47, enquanto outros acreditam que ele finalmente escapou da justiça por seus crimes. O que você acha do destino de Kemmler? Deixe seu like se esta história chocou você e escreva nos comentários sua versão dos eventos. Inscreva-se no canal para descobrir mais segredos militares incríveis.